mente. Então vamos fazer mais uma breve análise em relação a alguns versículos bíblicos de Lucas 4 e uma certa relação com a psique humana e também com questões metafísicas e espirituais, né? Hoje eu decidi então fazer um texto sobre Jesus no monte e no pináculo, né? Que é o momento que Jesus sofre a tentação do diabo, Satanás, e que então nós temos algumas revelações, algumas verdades que são simbolicamente transmitidas através desse episódio bíblico. Então vamos analisar, vamos tentar entender um pouquinho dentro de uma questão metafísica que envolve a alma, né, e o espírito, essa simbologia desse momento que foi real, né, foi experienciado por Jesus Cristo quando esteve aqui na Terra e que nos traz mensagens hoje, porque para nós hoje essas mensagens representam um fato real, mas que são entendidas para nós como narrativas simbólicas de uma realidade também metafísica, né? Então, certamente no mundo do pensamento, das emoções, do espírito, a gente consegue entender esse fato, né, representado em Lucas 4. Então aqui, ó, nós temos nesses versículos, nesse trecho, algo que eu gostaria de destacar. Então, aqui Jesus está no alto monte, né? Então, é muito interessante essa representação simbólica do monte, né? Então, se você adentra no estudo bíblico, você começa a perceber que este monte, a referência a uma montanha, a própria realidade já nos diz que é um lugar alto e de difícil acesso, né? Porque a gente, tirando as favelas, que são exceções a essa, enfim, não posso dizer uma regra, mas a uma tendência, né, que não seria tão adequada de se viver nos montes, locais instáveis ou íngremes. No mais, montanhas não são habitadas por seres humanos, né? Tirando essa exceção, que também a gente já vê que não é o ideal, né? Por tudo que acontece e por justamente a situação de não total qualidade de vida a que essas pessoas são submetidas. Então, percebe-se que o monte na Bíblia tem essa representação de um local alto, né? Então, um local em que a gente tenderia a experimentar sob determinadas condições especiais. O monte, de certa forma, representa um alto nível espiritual, quando o ser humano, então, consegue subir esse monte, né? Essa montanha íngreme, porque Deus diz que nós temos que nos esforçar para termos o reino de Deus. Esse estado de plenitude, ele é conseguido através de um esforço. E maior esforço que subir uma montanha e atingir o cume e ter uma visão ampla da paisagem, realmente pode ser simbolicamente associado à caminhada espiritual do ser humano na Terra. Então, aqui Jesus, né, recém havia sido batizado, recebido o Espírito Santo e foi imediatamente levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, quem é Satanás aqui nessa situação? A gente pode entender Satanás sob dois aspectos. O aspecto de uma entidade externa, uma entidade existente no mundo espiritual, que teria uma capacidade de influenciar nossos pensamentos, ou também poderíamos entender Satanás como um elemento, um veneno, algo interno à nossa consciência e nossas emoções. Algo presente no nosso inconsciente que nos influencia com maus pensamentos, maus sentimentos, experiências e memórias que foram impressas na nossa alma e que ali, então, causam resultados ou frutos negativos para nós, sejam eles quais forem, em termos de comportamentos, emoções, sentimentos, pensamentos, e em que os frutos são negativos, né? Então, eles estão conectados àquela
consciência e um conhecimento ligado à árvore do bem e do mal. A fonte dessa sabedoria na terra, né? Que está fora do homem e está dentro do homem. Então aqui a gente pode entender que Jesus, que a gente que entende, estuda a Bíblia, entende que é Deus encarnado, né? Jesus então passa também por uma experiência espiritual, emocional e de pensamento muito forte, logo após ele ter recebido o Espírito Santo. Ele também foi provado, né? Ele também teve que lidar com as suas emoções negativas e com seus pensamentos negativos. Ah, mas como Jesus tinha pensamento negativo ou emoção negativa? Acredito que sim, por quê? Porque ele era carne. E ele veio pela lei, né? Como filho de uma mulher. E é bem verdade que ele não tinha o sêmen de um homem, mas a carne da mulher, na sua essência e existência, tinha. Então ele tinha um quê, né? Um quê humano nesse sentido. E é bem verdade que pelo fato de sua semente ser pura e santa, muito provavelmente a vitória de Jesus em relação a esses elementos carnais e que são da lei da natureza, da biologia humana e da psique humana, certamente foi bem mais difícil, mas também bem mais fácil para ele controlar, comparado com nós, meros mortais, que somos carnais tanto de pai quanto de mãe. Mas isso não quer dizer que não tenhamos também a mesma chance de adquirir um nível espiritual alto, de subirmos esse monte, chegarmos lá no topo e termos uma visão mais ampla da vida, da nossa existência e da vida espiritual. Então, nesse momento aqui, no alto monte, Jesus está tendo um momento grandioso de enfrentamento com esse pensamento, esse mal interno. E aí esse alto monte é perfeito porque esse alto monte é o local de Jesus. Ele é Deus na terra, é Deus conosco. Esse Deus só poderia ter uma experiência nesse nível, extremamente alta. O desafio era enorme, porque ele, na condição de homem, para salvar a humanidade, trazendo uma mensagem extremamente de alto nível, ele se submeteu a ter uma existência semelhante à nossa. Então, os versículos iniciais desse cenário, dessa cena, dizem o seguinte. Vamos analisar aqui então. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então aqui é extremamente importante essa tentação aqui, essa experiência de luta interna de Jesus, porque ele era um ser que, obviamente, cheio de luz, com uma história linda para ser vivida aqui na Terra, cheio de poder. Muito provavelmente o desafio dele seria justamente esse, né? De ceder ao seu ego, ceder à sua psique, que deveria estar cheia de pensamentos de glória, de dominação, de superioridade, né? De poderio, porque ele tinha isso. Ele podia. E se nós, meros mortais, filhos de Deus, mas numa condição carnal, de pai e mãe, temos muito disso, desse desejo de crescer, desse desejo de ser o primeiro do mundo, esse desejo de ser presidente, de ser vereador, de ser político, de ser empresário mais famoso, adquirir N cargos, né? Ser cantor famoso, ser um futebol cheio da grana. Então são desejos de estar acima dos outros, num destaque, né, isolado, cheio de poder e de glória, mas uma glória humana, que o eu interno, ou seja, o inconsciente,
e uma psique negativa, né? Que pode ser de Jesus interno ou pode ser também a influência desse conhecimento do bem e do mal que Jesus presenciou desde pequeno, vivendo na Terra. Ele adquiriu impresso na sua alma as experiências boas e negativas que deveriam ter circundado a sua existência. Então, Jesus, como homem, começando o seu processo de crescimento espiritual, enfrenta o seu eu interior, o seu inconsciente, suas memórias negativas e, muito provavelmente, como aqui mostramos, o desejo que deveria existir em Deus, né, como homem, de ocupar essa condição que é um pensamento luciferiano, ou seja, estar no topo e ser melhor que os outros, estar no topo numa situação de hierarquia. Isso é muito importante, né? Porque dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Então, ou seja, a essa energia psíquica desse desejo de poder pertence a Satã. Então, todo o nosso desejo de crescer de poder ou de... Quando isso se desequilibra, está conectado ao Satã interno ou os conhecimentos luciferianos adquiridos ao longo da vida, as memórias negativas, a essa ganância, né? Essa ganância de suprir vazios, suprir a falta do amor com poder, com matéria, com dinheiro, com fama, com sucesso, preencher a alma desta maneira. E Jesus também foi tentado nesse sentido, e claro que ele era Deus encarnado, em condição desfavorável até certo ponto, porque era carne, e tinha uma história já, um propósito já determinado por Deus, porém era o Espírito de Deus na Terra, super seguro e super confiante de que sua experiência, por mais sofrida que fosse, teria frutos positivos. Então, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, Jesus tinha que adorar essa condição dessa psique desequilibrada, ele tinha que adorar a ganância, ele tinha que adorar o desejo de poder, ele tinha que adorar ser famoso, ser elevado, estar no alto monte e em condição de superioridade em relação às outras pessoas. Então, esse Deus foi tentado. E aí, o que ele grandiosamente responde? Vai-te para trás de mim. Então, ou seja, eu estou à frente e você atrás, né? Você não vai ter um poder, você não está numa condição favorável, você está atrás, eu guio, eu estou à frente e eu vou guiar, né? Ou me guiar a minha vida, o meu caminho a partir da adoração ao Senhor Deus, né? Então quer dizer que adorar o Senhor Deus e a Ele servir é o caminho correto de toda psique que tem que lutar contra a sua soberba, a sua arrogância, lutar contra a sua ganância, o seu desejo de adquirir hierarquias superiores às outras pessoas, porque isso estar mais próximo de Satã, como representação de um opositor interno pertencente ao inconsciente, à psique humana, pensamentos e emoções, né? Então a gente tem que englobar tudo dentro de um mesmo campo, dentro de uma mesma dimensão, dentro da mente humana, porque não temos como mensurar, ainda não, né? Sabemos, sentimos, percebemos pelo discurso, porém, afirmar com certeza absoluta, como se faz um raio-x de um corpo, infelizmente ainda não temos como. Mas é muito interessante essa luta interna que Deus, na forma de Jesus na Terra, teve que enfrentar a sua carne. É um enfrentamento com a carne aqui, né? É um exemplo perfeito
de que ele atingiu o alto monte, mas antes de ter paz nesse alto monte, antes de ter paz, ele tem que ter as palavras dentro de si corretas, e essas palavras têm que vencer, que são: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, quando essas palavras elas se sobrepõem a essas palavras do desejo da ganância, da glória, do poder, há um estado de equilíbrio e você atinge um monte em paz e atinge o reino de Deus. E aí, claro, porque como é que uma pessoa que está em paz, conectada com Deus, servindo a Deus em tranquilidade, na alma, né? Isso internamente, em espírito, vai ter a menor vontade de querer ser superior aos outros, ou vai querer adorar a glória, o poder, mesmo com a desculpa, a justificativa de que você vai ter glória e poder para ajudar os outros. A necessidade, quando você adora o Senhor no teu coração e você brilha em que teu pensamento manifesta o poder de Deus e ajuda as pessoas sem necessariamente que elas saibam, sem existir glória, sem necessidade de aplausos, sem necessidade de alimentar a vaidade humana, que nada mais é do que um senso de utilidade e que é pertinente na Terra, não há nenhum mal nisso, faz parte da nossa essência, mas é nível terra, é nível carne, e é bom a gente ter consciência desse processo para que a gente possa discernir, e quando isso se desequilibrar, a gente tenha como colocar um freio na vaidade, colocar um freio na ganância, colocar um freio no desejo de poder, no desejo de glória, uma glória hierárquica, uma glória que você está acima dos outros em poder. E quem sabe, dentro da alma e do espírito, só ter essa frase: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, mesmo não sabendo que de fato isso pode na prática significar na nossa vida, mas que é necessário começar a pensar e começar a seguir e subir esse alto monte da nossa existência e atingir um nível espiritual alto para poder partir em segurança. Então essa parte da história, da contação da história de Jesus enfrentando Satanás na tentação, sendo tentado pelos pensamentos, sendo tentado pelas emoções, sendo tentado pelas ideias, porque isso aqui são palavras e ideias que de repente vieram na mente dele, né? Que ele teve que confrontar, que ele teve que dizer: não, eu não posso ceder a esse desejo do meu inconsciente, eu não posso ceder a esse desejo de glória, de poder, né? E que Satanás, ele deixa bem claro que pertence a ele, ou seja, esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento é terráqueo, ele é carnal e ele só existe na dimensão da Terra sob a influência de um conhecimento dual, maligno e benigno, ok? Bom, então é muito rico, é muito rica a análise desse trecho em função disso. Então, para se subir ao monte, nós temos que seguir um caminho íngreme para termos uma experiência elevada. Alto monte sempre indica experiência elevada espiritual. É uma simbologia, né? É um código, é um enigma que a gente tem que decifrar para chegar a um entendimento. E para chegar lá, meus filhos, é difícil. Estamos na Terra para isso. E claro que isso é um entendimento e algo super terráqueo, né? No sentido de que a gente de fato nunca vai ter certeza de como isso se dá na vida de cada um, essa tentação, esses pensamentos, essas emoções, como nos prejudicam, como nos beneficiam, como nos trazem ciladas para a nossa vida, e o que vai acontecer na nossa vida depois da nossa morte, de fato, e em vida. Existe uma vulnerabilidade do ser humano de não saber muita coisa, né? Então, mas eu acredito que o pouco que a gente conseguir extrair dessa mensagem, dessa narração, e ter esse entendimento já é o suficiente para a gente, quando tiver essa luta interna
de ceder a convites de poder, convites de glória, convites para propostas que sejam extremamente sedutoras para você adquirir fama, sucesso, adquirir glória, adquirir o topo, mas no sentido hierárquico, no sentido de conexão com o diabo, Satã, a árvore do conhecimento do bem e do mal, perigoso, escolha perigosa. Bom, na sequência, aí nós vamos ter, né, na sequência, nós temos aí Jesus no pináculo. Bom, ali existiu uma tentação no monte, que é uma tentação bem de poderio, né? Que é uma coroa que a psicologia da Torá traz, uma coroa, a coroa do reinado, né? Do poder, que é uma coroa judaica dos descendentes de Davi, de você ter essa coroa de um poder de exercer liderança sobre as nações, né? É possível para um ser humano que Deus tem um propósito, é possível, mas aí você tem que discernir quando você não está muito voltado para Satã, no sentido de ganância, de poder, de glória, de fama e vaidade para você, do que de fato um propósito em que você está adorando ao Senhor e servindo a Ele, e coincidentemente você vai ter que exercer um reinado. E aí você vai ter que ter extrema conexão com Deus para poder justamente administrar essa organização, que foi o que aconteceu com Salomão, num período de tempo significativo. Depois é que ele acaba, enfim, se desviando em algumas coisas, mas ele conseguiu, por um bom tempo, ser justo, né, e sábio no trato com o povo, que era o objetivo. Aqui nós temos o pináculo. O que é o pináculo? O pináculo é o ponto mais alto de uma igreja, que representaria, então, a coroa, dentro da psicologia da Torá, a coroa do sacerdócio. Então, Jesus foi tentado em relação à coroa do reinado, né, que era da vertente da descendência de Davi. Ele foi tentado em relação à coroa do sacerdócio, porque ele realmente era um sumo sacerdote, né? Ele era um rabi, um mestre, e ele foi tentado nessa parte da espiritualidade, da religiosidade. Então aqui, ó, o Satã, diabo, então, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Olha só, ele foi lá pro topo, né? Essa imagem aqui representa Jesus no topo do pináculo, né? Do monte, e aqui está o pináculo, né? Então essa imagem traz dentro de uma performance diferenciada, traz os dois momentos. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Fantástico! O que é isso? É a palavra de Deus existente dentro de Deus, que é Jesus, ali no caso, né, a representação de Jesus carnalmente, e essa palavra estava lá, essa palavra do Salmos 91 estava registrada no coração de Jesus, e essa palavra foi confrontada com justamente essa tentação, esse pensamento torpe, esse pensamento ilógico que Satã trouxe para a mente de Jesus, ou seja, vamos fazer um teste, né? Vamos se jogar aí, se joga aí, tu tá aqui em cima do pináculo, se joga lá para baixo para ver se Deus vai mandar os anjos mesmo para que te sustente, que você não se esborrache lá embaixo. Então, uma tentação insana, né? Então, Jesus teve tormento mental aí nesse momento, com certeza. É algo assim, ó, de romper com a lei da natureza, né? E o fato de ele estar no pináculo é muito interessante, porque essa tentação de romper com a lei da natureza, ele está sobre o ponto mais alto de uma igreja, né? Então, são os enfrentamentos, né, mentais, psíquicos, que a gente sofre nesse enfrentamento dos pensamentos humanos
influenciados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos tiram da nossa natureza, que atentam contra a natureza humana. Alguns dizeres, algumas coisas dentro desse contexto do pináculo da igreja que a gente tem que enfrentar, né? E tem que ter sanidade. E aí a gente tem que ter a sanidade de se manter firme, né? Se manter firme. Então aqui Satã, ele usa os Salmos 91, né? Certamente porque o Salmos 91 estava impregnado na memória, né? Na mente, na emoção de Jesus, é evidente. E é claro que Jesus aqui ele vai dar uma resposta cabível para Satanás para mostrar essa luta do pensamento, né? O pensamento bom e o pensamento mau, o pensamento da tentação, e que a gente tem que, com a mente, é um processo mental, emocional isso aqui. A gente vê o sofrimento de Jesus sendo tentado em coisas que ele poderia ter vivido na Terra sob o viés de Satã, sob o viés da dualidade do bem e do mal, sendo um homem comum. E ele tinha, claro, um espírito mega, 1000 vezes mais forte para poder lutar com essa essência carnal, digamos assim, mas com a carne, porque a carne nada mais é do que corpo e alma. A alma é carne. A alma faz parte do inconsciente, da carne. Seria, digamos, uma dimensão, a primeira dimensão pós-corpo seria a alma. Então, ela é muito carnal porque ela é materializada nos nossos pensamentos, nossas emoções. E as nossas emoções, pensamentos, a gente não toca, não pega, mas a gente sente, a gente pensa, a gente sabe que a gente é formado de ondas eletromagnéticas e o nosso som, nossos pensamentos vibram e tal, tem energia. Então, é físico. Então, esse nível era o Espírito de Jesus, extremamente forte e poderoso, lutando contra os pensamentos que Satã colocou na mente dele, tentou colocar ou fortalecer, porque Jesus estava na Terra. E aqui a criança Jesus, o jovem Jesus, deve ter visto poucas e boas, coisas negativas e que ficaram internalizadas, e não somente coisas negativas, deve ter visto muitas cenas de pessoas que desejaram o poder, desejaram a glória, desejaram ou brincaram com desafiar a natureza, cenas religiosas insanas, e tudo isso a gente vai guardando, a gente esquece, né? Nossa memória de curto prazo vai apagando algumas coisas, mas depois fica tudo no inconsciente. Depois de botar para fora, a gente tem que passar por um processo de purificação como esse, nessa provação que Jesus passou. Então, a gente pode ver essa história como uma simbologia, um simbólico de um processo mental de luta, de enlouquecimento, né? De conflito emocional que Jesus passou ao tentar, né, subir em níveis espirituais mais altos para adquirir a coroa do reinado, para adquirir a coroa do sacerdócio, adquirir firmemente a coroa da Torá. Ele passou por esse processo de enfrentamento dos seus piores sentimentos e pensamentos que foram armazenados provavelmente ao longo de sua vida, e ele venceu, né? Porque ele conseguiu ser mais forte, o seu espírito conseguiu ser mais forte que sua alma. Então é extremamente interessante essa tentação de Jesus, porque de uma certa forma a gente tem um entendimento dentro da igreja pentecostal, a gente tem toda uma visão católica, né, de séculos já, de uma interpretação, e que eu acho que agora que a gente está tendo uma geração que está se renovando até no entendimento de associar a palavra psicologia, porque a psique humana nada mais é do que a alma, e a Bíblia fala muito de carne, alma e espírito. Então, a gente começar a olhar a palavra, as pistas, os enigmas, os códigos, o simbólico, as analogias, as metáforas, comparações com as questões da psique, da alma, são extremamente reveladoras. E aí, cada um vai tentando adequar e tentando vencer essas questões na sua vida com os seus propósitos, né, que Deus dá para cada um. Sem estresse, com calma, tentando compreender,
buscando ajuda quando necessário, conversando, lendo, expondo, estudando a Torá sempre que pode, digo Torá, a Bíblia. Então, não me parece um processo fácil, de uma certa forma, para aqueles que verdadeiramente creem e que querem adquirir esse pináculo, um nível de sacerdócio espiritual interno alto, um nível de sacerdócio, de reinado interno alto e um nível de domínio do sacerdócio, da coroa da Torá, de domínio do entendimento, da sabedoria bíblica razoável ou até mesmo alto nessa nossa existência na Terra, para que a gente possa então lograr sucesso, né, na nossa existência na Terra. Então seria isso, pessoal. Gravei essa análise, essa interpretação, para deixar registrado, então, essa questão dos cuidados que temos que ter nesse processo de crescimento espiritual, dessas tentações, né, que a gente tem, muito comum, e que para Jesus levaram 40 dias, para nós leva 40 anos, 50, 60. E aí a gente fica anos aí na luta com os nossos pensamentos, nossas emoções, tentando crescer. Sucesso a todos, felicidades, que Deus abençoe e continuemos a refletir e estudar a Bíblia, que é a salvação em Jesus Cristo.